O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de perder. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus o saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo o teu mandar. Louvado seja nosso Pai, não é? Capítulo 20 do livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Temos esta escritura aqui a partir do versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Senhor Deus, sabemos que tu ensina a tua palavra e ensina os teus caminhos para que as pessoas, depois de tomar conhecimento, não tenham nenhuma desculpa das leis que tu estabeleceste, as quais devemos seguir como uma proteção para as nossas vidas, para nos guiar pelo caminho, nos apontar as curvas e os perigos na estrada até chegarmos no nosso destino. E nós estamos aqui conscientes disso, Senhor, e por isso clamamos por misericórdia da parte do Senhor, porque é tremendo demais conhecer a tua verdade, é tremendo demais conhecer a tua palavra, e aqueles que uma vez conhecem jamais poderão negar isso diante da tua presença. Então nos ajuda mais uma vez para compreender a porção da Escritura que foi predestinada para hoje nós chegarmos ao entendimento da mesma, que possamos, com este pequeno grupo de pessoas, ter um tempo maravilhoso no aprendizado da tua palavra, e que isto não fique apenas em palavras, mas que se torne, que se encarne em nossas vidas, e isto passe para as nossas atitudes, para os nossos atos no dia a dia.
No nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Deixe-me adiantar estas coisas para não acumularmos tantos assuntos, não é? Nos cultos passados, nós entramos um pouco falando sobre namoro e lembrando a vocês que um dos cultos que nós tivemos falava a respeito, não terás outro além de mim, de Êxodo 20, versículo 1 ao 6. Nós hoje lemos versículo 7. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e às que guardam os meus mandamentos. Você observa, pelo tema que estamos estudando, Deus aqui, ele se apresenta como o chefe, como cabeça, como marido. E ele procurou Israel como se procura por uma noiva. E a primeira regra sua, ele estabeleceu para esta relação de casamento, que é: não terás outro além de mim. O irmão Branham, ele usa esta mesma regra quando ele proclama a aliança do casamento, toda vez que ele realizava uma cerimônia, como já lemos nos cultos passados. Não vou repetir dessa vez, vocês estão lembrados disso. Agora, neste culto, eu gostaria de examinar uma outra regra sobre a aliança de casamento. E é onde se trata: não em vão, não faça isto em vão. Esta é uma regra também do casamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora, esta palavra, vão, em vão, que é usada aqui, ela tem vários significados. O primeiro, de acordo com Webster, é tendo uma opinião muito alta de si mesmo. Em outras palavras, arrogante, de uma forma arrogante. Satisfeito consigo mesmo. E para você entender, o oposto de ser vão é ser modesto. Ser modesto, humilde, contido, reservado. Então, nós precisávamos entender melhor porque Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, nesta parte do Êxodo, traduz este versículo 7 assim: tu não usarás impropriamente o nome do Senhor teu Deus. Quer dizer, não use de forma inapropriada. Porque o Senhor teu Deus não terá ninguém por inocente que use o seu nome. Não usar o nome de Deus de forma inapropriada. Este mesmo versículo, na tradução da Bíblia amplificada, diz assim: não usarás ou repetirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isto é, tomá-lo negligentemente ou frivolamente, em falsa afirmação ou em profanação. Esta é uma boa Bíblia para estudarmos, não é? Porque ela pega o versículo e ela amplia o tema, amplia o assunto. Porque o Senhor não terá por inocente o homem que toma o seu nome em vão. Então veja: não usarás ou repetirás o nome do Senhor teu Deus em vão, isto é, tomá-lo negligentemente ou frivolamente,
em falsa afirmação ou em profanação. Tudo isto é aquilo que você leu na sua Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora, o Senhor Jesus, ele nos disse, quando ele estava falando com as pessoas que diziam que amavam a Deus, não é? Que amavam a Deus, porque isto é o que acontece com o casal. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo para lá, eu te amo para cá. Então, estes que estavam dizendo que amavam a Deus, Jesus disse assim: em vão, pois, me adoram. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o que acontece numa relação de casal é minha esposa. Olha, te apresento a minha esposa. Aquele é meu marido. Mas lá dentro, o conceito que se tem, não é? Isto é apenas por palavras, é da boca para fora. O conceito lá dentro, no interior, o respeito e consideração que se deveria ter como se deve ter ao marido, como se deve ter à esposa, não é o que se está falando. Então Jesus disse: em vão, pois, me adoram. Por quê? A doutrina, o mandamento que estão ensinando é do homem. E pelas vossas tradições vós torneis a palavra de Deus sem efeito. Que da forma como você lê, diz assim: invalidais a palavra de Deus. Esta é a mesma verdade. A mesma verdade inclui do parceiro em nossa aliança de casamento, da outra pessoa, do cônjuge. E é por esta razão que, se estamos para aplicar os 10 mandamentos em nossa aliança de casamento, jamais deveríamos conduzir, então, de acordo com o que você acabou de ler, nessas 3 versões da Bíblia, dentro desse versículo de Êxodo 20, versículo 7, se vamos pegar os mandamentos e aplicar na nossa aliança de casamento, então temos que entender que jamais deveríamos conduzir nossa aliança de casamento negligentemente, com negligência. Se você negligenciar esta aliança, você vai romper este pacto, vai romper isto. Então, para se fazer algo em vão, mostra-se que não existe pensamento, não é, sendo colocado sobre o que você está fazendo. Aí você coloca aquilo de uma forma vã, porque o seu coração não está aplicado naquilo, não está disposto àquilo. Você toma então isto de uma forma negligente e você não pensa quais serão as consequências, apenas vai empurrando com a barriga. Então, deste modo, irmão, de uma forma frequente, nós vemos hoje, a respeito do namoro, a moça chegar aos extremos para atrair o rapaz, na forma de namoro, quando estão namorando. Elas querem, de qualquer forma, elas querem autoexaminar a si mesma, ela quer um autoexame para cada cabelo de sua cabeça, e assim é horas e mais horas no espelho, não tem banho que dê, né? Não tem produto que dê certo, não tem coisa que alise. Se está enroscadinho, enroladinho, bonitinho, quero alisar. A outra tem o cabelo lisinho, aí eu queria que tivesse cacho. Eu não vejo isso com as meninas, né? Ok. Cada cabelo sobre sua cabeça, elas querem cuidar de cada um deles, cada fiozinho. Elas querem se olhar no espelho por horas, para ter certeza de que vão ser observadas, e ao ser observada, quem olhar vai ter uma bela visão. E quando se trata de enquanto ela se arruma, sabendo que vai ser vista pelo namorado, pelo rapaz, por quem se sente atraída, com certeza ela vai querer que elas sejam vistas de forma atrativa, se torne uma atração para ele. E a mesma maneira que elas falam, a maneira que elas se vestem, o modo como elas agem, o jeito, o gesto da mão, do braço, do pé,
como se movimentam, como andam. Tudo é um esforço para ganhar a atenção. E quem sabe, um pouquinho mais adiante, né? A sua mão em casamento, como diz. Isto a moça. Agora você sabe que não é diferente com o rapaz. Mas uma vez que o dia do casamento tem chegado, e se ido, passou o casamento. Aí, quanto tempo já faz? Ih, parece que foi ontem, né, Neguinha? Mas faz tempo. Vai-se embora também a gentileza. Passou o tempo, passou o primeiro período, passou o primeiro levante, passou a lua de mel. Aí também vai-se embora a modéstia, vai-se embora a atenção para cuidar da sua própria aparência, vai-se embora o compromisso para ele ganhar a sua afeição. Aquela moça bonita deixou de ser bonita, era mais enfeite, era mais tipo de penteado diferente, acabou. E então vai-se embora o casamento bem ali, quando aquilo que se tinha no período de namoro é cortado de uma forma violenta, por descuido. Se arrumava tanto antes, dia de domingo, né, que era o dia, se arrumava para se ver, era a melhor roupa. Hoje, estou em casa mesmo, vai lavar prato. Para que colocar o vestido novo, né? Para quê? Por outro lado, ele entra no processo do namoro, esperando atraí-la da maneira que ele enxerga e age. Então, já viu. Ele veste-se bem, coloca o seu melhor roupa quando a visita, o seu melhor quando vai visitá-la. Ele penteia o seu cabelo exatamente da forma que ele sabe que ela gosta. Ele lava o seu carro, ou enfeita a sua bicicleta. Ou se vai no pé, então o sapato tem que estar bem engraxado. Põe uma pintada de colônia, na esperança de mantê-lo perfumado, mesmo que ao ficar nervoso e comece a suar, né? E tal, ele quer que a colônia dê um jeito naquilo, o perfume dê um jeito no odor, né? Para que não seja visto, não seja observado, não seja sentido. Aliás, não seja sentido. Mas ele faz todas estas coisas e ele trabalha duro, para ter dinheiro para gastar com chuveirada de presente, caixa, é chocolate para aqui, é chocolate para lá. Tudo isto é para atrair a sua atenção. Tudo isto é para atrair o amor dela. Mas, meu amigo, o que acontece depois que os votos do casamento foram ditos? Depois que houve, eu te declaro marido e mulher, ok, pode beijar a noiva, pode beijar o noivo e tal. Meu amigo, logo se esquece de se tornar atrativo para ela. Logo ele se esquece de cuidar do cabelo, de escovar os dentes, de cuidar do odor, do chulé. Antes era uma colôniazinha aqui para chegar todo cheiroso, agora pega a meia suja e joga por cima do sofá. Pezão lá, fedendo. Que horrível. Mas é desse jeito mesmo. Se torna descuidado. Eles se tornam comum um para com o outro. Eles começam a tomar um ao outro por condição. E quando se chega neste ponto, eles estão conduzindo ali o casamento de uma forma em vão. O casamento agora ficou em segundo plano. E a aliança de casamento, a promessa de casamento, aquilo se tornou uma coisa vã. Eles estão tomando um ao outro em vão. Já não necessita mais do outro. Já não precisa fazer algo para atrair a atenção, para se tornar agradável. O outro já não tem tanta importância. É marido, meu esposo, minha esposa, mas isso é em vão, porque apenas com os lábios. As atitudes por trás daquilo já não tem aquele par como seu ponto principal, como seu foco. Alguém que tem a preeminência em sua vida. Eles estão tomando um ao outro em vão.
E Jesus disse que quando você toma isto em vão, isto se torna sem efeito. Quando os fariseus tomaram a lei, os profetas e os sábios, a palavra de Deus, tomaram isso de uma forma vã, Jesus disse: com isto vocês estão invalidando. O que Deus fala não tinha importância mais para eles. O conselho de Deus, os avisos de Deus, não tinham o primeiro lugar em seus corações. Aquilo ficou em segundo plano e eles tomavam o nome de Deus em vão. Isto acontece do mesmo jeito no casamento. Torna-se sem efeito. Porque as leis que regem o matrimônio, o casamento, a vida, a dois, fica só para os livros. Só isso. A pessoa acha que já sabe, é autossuficiente. Autossuficiência. Acha que não precisa mais ganhar o coração dele ou dela. Ele não precisa mais estar enamorado dela como antes. E ele acha que ele não precisa mais conquistar o coração dela. E é assim que perde o efeito. Agora me diga, como pode um relacionamento florir se ele é tomado de uma forma negligente? Negligentemente é levado às coisas. Como pode? Como pode um casamento ser frutífero e cheio de felicidade se o outro ser, o outro par, é tomado de uma forma negligente? Ou se os seus sentimentos são tomados negligentemente? Como pode se dar bons frutos? Não tem condições. Agora, do mesmo jeito é quando se fala sobre a opinião diferente. Se a sua opinião é por muito tempo não mais importante para você, ou a opinião que o outro tem sobre você já não tem nenhuma importância, o que ele achar de mim agora não tem mais importância mesmo. E por que antes era válido o jeito de falar, o jeito de expressar as palavras? Não deve continuar tendo importância. Então, quando a sua opinião deixa de ser importante, é tomada de uma forma negligente, a união do casamento, a aliança de casamento, se tornou uma coisa vã. E você está enquadrado a quebrar no seu casamento a mesma coisa que foi dito na lei de Deus que não fizesse. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Isso quer dizer, então você vai ter que de alguma forma colher. Agora, se colhêssemos sozinho, era bom. Mas sempre quando plantamos e vamos colher, sempre atingimos as outras pessoas. Sempre atingimos outros com a nossa colheita. Não é? Então é isto, ela se torna imprestável. A aliança do casamento se torna em segundo plano. A opinião do outro se torna imprestável, não funciona, não vale. Não vale. E quando isso acontece, a atmosfera que agora prevalece é uma vamos dizer assim, é uma atmosfera de indulgência egocêntrica. Indulgência egocêntrica. O ego estará em primeiro plano. O eu. Há muito tempo não existe mais modéstia para o benefício do outro. A pessoa se torna, então, indulgente. Indulgente. Faz como se estivesse fazendo um favor. Trabalha como se estivesse fazendo um favor para a família. Cozinha como se estivesse fazendo um favor. Estou sendo indulgente contigo, como se estivesse dando uma esmola para o outro lado, para outra pessoa. As Escrituras nos dizem: como pode dois andarem juntos a menos que estejam de acordo? Isto você tem na sua Bíblia, em Amós 3, versículo 3. Como pode dois andar juntos a menos que estejam em acordo? Há muito tempo atrás, nas reuniões de família, quando as famílias se juntavam para brincar, para ter lazer, os jovens casais, eles participavam de um tipo de jogo, um jogo meio esquisito. Esse jogo era chamado de corrida de saco. Era um ponto-chave nas reuniões de casais.
Isso não é em todos os países que eles usam muito isso, mas nos Estados Unidos é algo frequente, inclusive. Os jovens casais eram colocados, cada perna dentro de um saco. Casal A, então via o marido e mulher, colocava cada uma perna dentro do saco. Casal B, e assim. E ali tinha a corrida, os casais corriam uns contra os outros. Casais contra casais. De 2 em 2, cada um com a perna dentro de um saco. Agora, claro, se o casal trabalhasse junto, eles poderiam mover-se bem rápido. Se eles trabalhassem junto e talvez ganhassem a corrida. Mas se eles não pudessem caminhar em sincronia um com o outro, sabe aquela coisa de sincronizar os passos, não é? Sincronizar os passos, então eles estavam condenados a cair na corrida. Então ganhava a corrida, se saía bem, aqueles casais que conseguissem unir seus passos, sincronizar a forma de caminhar, porque cada um teria, vamos dizer assim, seu pé. Um estaria com o seu pé direito, livre, e o outro com o seu pé esquerdo, livre. Porque 2 dos seus pés estariam dentro de um saco. Veja. Então isso significa que o pé de um teria que ser o pé do outro. É como se você amarrasse o seu pé esquerdo no pé direito de alguém. Veja, é complicado isso. Tem que sincronizar muito bem. Eu creio que quando nós estamos unidos juntos em um matrimônio, em um casamento, nós temos uma obrigação. E esta obrigação é andarmos juntos. Andar juntos. Não é o marido lá na frente, a esposa lá atrás, ou a esposa lá na frente chamando o marido que está lá atrás. Por obrigação, tem que se caminhar juntos, decidir junto, concordar junto. Concordar junto. Mas e se um nunca concordar? Quer dizer que não andam juntos. Alguém tem que ceder. Não é? Mesmo que não goste, mesmo que não sinta bem, mas cede por causa do outro. É assim casamento. Não há mais tempo para ela considerar as suas necessidades quando não estão caminhando juntos. Não é? Acima das necessidades dele, ou ele considerar as necessidades dele acima da necessidade dela. Mas eles têm que concordar em, vamos dizer assim, em se soltar, em deixar de lado o que significa. O que pode significar o seguinte: as necessidades comuns dos dois, aquilo que é comum em necessidade dos dois, assumem precedente sobre a necessidade individual um do outro. Qual é a minha necessidade individual? Qual é a minha necessidade individual? Bem, eu gosto de ter meu tempo sozinho. Eu gosto de ficar só. Qual é a sua necessidade individual? Eu gosto de silêncio, eu gosto mais e você, mas não, a minha necessidade é sempre estar com o som ligado. E agora, são 2 necessidades individuais. Agora, e por causa dessa necessidade individual, essa disparidade, eles brigam, porque um aumenta o som, o outro abaixa. Um aumenta, outro abaixa. Aí faz como eu fiz um tempo, peguei, joguei no chão, quebrei, pronto, acabou. Vai lá, abaixa, vai lá e aumenta todo o volume. Morando no quintal dos outros. Os donos da casa precisando dormir, isso de madrugada. Então, pronto, quebrou. Quero ver. É uma forma bem radical de resolver as coisas, né? Nenhum cede. Agora veja uma coisa. Quais são nossas necessidades comuns? Quer dizer, eu necessito disso, você também necessita. Então tem que se trabalhar nessas necessidades que são comuns aos dois. E chegar em um acordo disso. Então, estas devem ter preeminência das outras que são individuais. Das outras necessidades individuais. O problema é que se foca na necessidade individual. E por isso gera discussão. Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha, o irmão Branham disse no parágrafo 113, observe, não há nada que Deus poderia dar a um homem, além da salvação, melhor do que uma esposa, uma boa esposa.
Não há nenhum homem que pode consolar, nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas. Eles não confiam em ninguém, como confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura e honesta e virtuosa. E você pode chegar quando você está cansado e esgotado e se assenta e ela pode conversar com você. Conversar. Mas a conversa que se tem é só um monte de conta para pagar. A luz vai cortar amanhã. Olha a conta de água. Mulher, eu cheguei de trabalho agora. Se apresenta o pior. Tudo que ele precisa é dela. Só isso. Ok. Se assenta e ela pode conversar com ele. Ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa. Isto é certo. Ela é uma joia. Ela é uma rainha. Mas o que acontece, irmão, quando este relacionamento tem se tornado sem uso? Ou tem se tornado em vão? Como quando se quebra aquele mandamento de Êxodo 20, versículo 7. O doutor Willard Harley Jr., no seu livro Necessidades Suas e Necessidades Dela, porque às vezes o homem pensa que só ele tem necessidades, né? Necessidades suas e necessidades dela. O doutor Willard disse, ele afirma que na união um com o outro, as necessidades são a chave para tornar o seu casamento feliz e a prova do amor. As necessidades é a chave para tornar o casamento feliz. Esse doutor, ele diz, ele dirige uma rede de clínicas de saúde mental. Clínica de saúde mental em um estado, lá nos Estados Unidos. E ele tem tido mais de 20 anos de experiência em aconselhamento, aconselhando centenas e centenas de casais. Ele escreve assim em seu livro: uma vez que um parceiro falta com o cumprimento de qualquer necessidade, uma vez que um parceiro falta com o cumprimento de qualquer necessidade básica, isto gera uma sede que deve ser apagada. Se nenhuma mudança acontece dentro do casamento para tomar conta daquela necessidade, o indivíduo encarará a poderosa tentação de saciá-la fora do casamento. Observe isto. Observe como ele fala do cumprimento dessas necessidades inatas, que geram uma sede se elas não forem atendidas. Agora, claro é que existem determinadas sedes e necessidades que você não deve, de forma nenhuma, alimentar. Nós não podemos também generalizar as coisas. É como quando a mulher sabe e vem para a mensagem, e ela é cristã, e ela aprende que a mulher, ela deve, vamos dizer assim, ela deve ser submissa a seu esposo. Porém, ele não é cristão. E ele obriga ela a ir para determinados ambientes que não é próprio para uma cristã ir. E ela pergunta o que fazer para não ser insubmissa ao marido. O que podemos responder? O que você responderia? O que você poderia dizer num caso desse? Olha, ele me obriga a ir, eu não me sinto bem, o ambiente não é próprio para isso. Não é um ambiente cristão. Lá é exigido que eu tenha que entrar, vamos dizer assim, com uma roupa sumária, uma roupa que eu não usaria nem na minha casa, mas ele quer. Oi, mulher, então seja submissa. É assim que faríamos? O que ensinamos é você deve obediência a seu esposo,
até que ele tente te tirar da palavra. Se ele tentar te tirar da palavra, então a tua obediência vai até ali. Simplesmente diga não. Não tem como você obedecer a Deus quebrando seus mandamentos. Quebrando seus mandamentos. Ok, é assim. Mas veja, mas aqui foi dito por esse doutor que aconselha casais, que trabalha com saúde mental, inclusive, que quando a necessidade básica de um dos indivíduos é apresentada e o outro não supre aquela necessidade, aquilo gera uma sede, uma expectativa. E a pessoa vai estar propensa a procurar aquilo fora do casamento. E agora? Qualquer coisa que um outro desejar, temos que ceder, temos que fazer, temos que permitir, para que a pessoa não busque lá fora? Aí complica, não é, meu irmão? Não complica? Aí complica. Então temos que entender que o que estamos falando aqui a respeito destas regras obedecidas e levadas adiante, está se tratando de um casal cristão, e que tem o desejo de levar adiante o seu casamento. Porque se um dos cônjuges tem uma determinada sede, e ele só pode suprir essa sede, essa necessidade fora do casamento, isso significa que ele não está disposto, ela não está disposta a cumprir com as regras, a cumprir com o que prometeu. E a promessa que fez, está disposto ou disposta a romper, a quebrar. Veja, e nem toda sede você vai poder saciar dentro de um casamento. Então, por que será que veio esta sede? Por que será que as pessoas estão tendo essa sede? É realmente uma necessidade? Ou um mau costume que pegou, ou um espírito errado que pegou? Então, temos que entender do que estamos tratando. Ok. O irmão Brando não falou a mesma coisa para nós quando ele disse: Deus coloca uma sede no homem. E o homem tenta apagar aquela sede por si mesmo. O irmão Brando disse isso. Deus coloca uma sede no homem e o homem tenta apagar ou saciar aquela sede por si mesmo. Ok, Deus coloca no homem uma sede por adoração, para que o homem adore, para que o homem cultue. Mas esse Deus que coloca esta sede, esse mesmo Deus tem a forma de saciar esta sede. O que é que o homem faz? Ele procura adorar por sua própria conta, do seu próprio jeito, e adora a Deus em vão, e oferece um sacrifício, como o de Abel. Então, desta forma, ele nunca vai saciar a sua sede da forma correta. Quando se trata de marido e mulher, qualquer sede que se possa ser saciada entre um casal, entre uma vida a dois, os dois que se casaram deveriam ter casado consciente disso, que um estava ali para saciar a sede do outro. Vê? Para que não tenha necessidade de saciar esta sede lá fora. Agora, tem uma forma do homem, vamos dizer assim, saciar esta sede, que é gerado pelo próprio Deus, porque isso é um casamento. Tem como ele saciar esta sede dentro da sua relação com Deus? Sim. E por que será que ele tenta abafar isto? Saciando esta sede de adoração, de adorar, de render culto, de ter um ser a quem render homenagem? Por que ele busca em outros deuses? Por que ele busca em outra religião? Ele quer fazer por sua própria conta, atrás de uma novidade. É a mesma coisa dentro do casamento. Quando temos necessidades que não estão sendo satisfeitas, essa é uma boa indicação de que nos tornamos isolados em nosso casamento, egoístas, isolados e egoístas, pelo menos naquela determinada área. Conheci um moço, um homem, reclamando sobre o seu casamento,
mostrando a dificuldade que enfrentava com a família, com a esposa, com os filhos, mas também de que forma ele agia. É aquela coisa que não tem paciência, eu não tenho paciência. Bruto até o caroço do olho. Não tem paciência com a esposa em nada, é impaciente. Por natureza, é o homem impaciente. Se você não for paciente, você termina deixando sua família para trás, na hora de vir para a igreja. Porque vai chegando o momento, vai chegando o horário, e nada delas se aprontarem, nada de estar pronto, nada de ter passado a roupa, e vai uma coisa, vai ali, vem cá. Você tem que saber que é a mulher que está sempre preocupada em fechar a torneira e olhar se a janela está bem fechada, ver o vitrô como é que está, ver o sapato das crianças, é tudo isso. Isso falando de uma forma em geral. O homem não, rapidinho, eu tomo um banhozinho rápido, o cabelo é curtinho, não tenho que arrumar, não tenho que pentear quase. Acho que eu nem penteei o meu. Às vezes eu saio na rua, aí esqueci do pente, não é? Ok, mas a mulher não. Então, a impaciência do homem em algumas dessas determinadas áreas, faz com que a mulher diz, então vai por tua conta, vai sozinho. Ou eu não vou mais, porque tudo termina em uma irritação só. Observando, conhecendo o que a gente conhece, passando pelo que já temos passado, e observando a situação daquele irmão. Porque quando você foge, o cara diz da fuga, aí sobresal o cara. Não, pela atmosfera que o seu casamento, um com o outro, o relacionamento que vocês têm, acabe na pilha de cinza da história. Alguém escreveu para mim, recentemente, dizendo, casamento é como barcos. Alguns afundam e outros continuam navegando no meio da tempestade e por aí vai. Eu ri demais quando eu li isso. Outros continuam remando. Ela nem falou que outros estavam chegando do outro lado, né? E se outros continuam remando no meio da tempestade e assim vai. Mas nisso que eu estou vos dizendo, muitos já nem estão em águas mais profundas ou não, já queimou mesmo, torrou. Então não permita que o seu casamento se torne como um monte de cinza na história. É tempo de se levantar, sacudir a nós mesmos, aqueles que ainda estão de pé, olhe, não caia. Vocês que continuam juntos, belisquem-se para ter certeza de que você está acordado. Lembre-se, o irmão Branham nos ensinou, olhe para as mulheres e você verá a condição da igreja. E você vai ver que é um paralelo, é a mesma coisa. Vamos colocar de pé? No sermão Eu Restaurarei, o irmão Branham disse, não somente em meio às denominações pentecostais, mas todas as denominações. Esta grande lagarta rompeu com a fraternidade, falando entre as igrejas. Então, e quero apresentar isso para vocês, mostrando que entre os casais a fraternidade, quando é rompida, ou complicou. Ela fez isto com os luteranos, a lagarta que ele fala. Ela fez isto com os batistas, ela fez isto com os presbiterianos, ela fez isto com os nazarenos, ela fez isso com os pentecostais. Sempre tem sido aquele antigo verme lá dentro que os faz se isolarem. Isolação. Um para um canto, outro para outro. A conversa é pouca. Ô, irmão, Pai do Senhor. Pai de Deus. Não sei nem para que eu respondi. Não foi a Pai de Deus que ele falou. Ô, irmão, a Pai do Senhor. Não, aqui é a Pai do Senhor Jesus. É assim. O outro diz, ô irmão, Pai do Senhor. Não, é Deus te abençoe, viu? No meu tabernáculo é Deus te abençoe. Pronto. Mal se comunica, mal se fala. Isolados. Isolação. Tem muita gente que acha que quando vem para a mensagem, acha que encontra na mensagem um bom motivo para se isolar.
E quando se isola, o que mais podem fazer uns com os outros? O que mais poderá fazer com as outras pessoas? Vixe, você vai em tal grupo, tu visitou tal companheirismo, mesmo lá, creia assim, assado. Diga, eu tenho que ir aonde? Me indica. Você se considera melhor que eles? Acha que eles estão doentes por algum motivo? Se você tem a cura, é você que tem que levar, não é? A menos que você vai lá para ser infectado. Dependendo do ponto de vista. Mas se temos a palavra que cura, o grande curador, o médico dos médicos, nós temos que ir mesmo onde estão os doentes, os necessitados, os que precisam ouvir uma palavra, ouvir um conselho. Tá bom, mas deixa eu terminar a leitura aqui dessas duas citações para concluir. Então, o irmão Brando diz que ele fez isto, eles se isolaram. É o antigo verme lá dentro que os fez se isolarem. Conseguimos isto, você não conseguirá nada. É assim. Olha quanto já temos, olha como crescemos. Que pena, diz o irmão Brando. Ele continua a dizer. E você observa que é o mesmo inseto durante todo o caminho? Agora, este velho gafanhoto maligno tem entrado e ele se espalha na pele também. Você sabe, fere você em cima, uma vez que eles encontram uma pequena coisa e quando ele encontra, não faz qualquer diferença o que alguém mais tente fazer. Não faz mais diferença o que alguém mais tente fazer. Quantas vezes o vizinho tentou? Quantas vezes o parente vem de neguinha, diferente. Fulano, tu vai perder. Fulano, trata diferente. Não é? Quantas vezes? Não faz isso, deixa de ser grosseiro. Não faz isso. Observe como ele está dizendo. Olha, uma vez que esses vermes que ele falou, que era lagarto, gafanhoto, que ele estava lendo lá de Joel, não é? Uma vez que eles encontrem uma pequena coisa, e quando ele encontra, não faz qualquer diferença o que alguém mais tente dizer. Ele simplesmente segurará isto, e ele isolará o seu pequeno grupo dentro de algo. Mas isso é isso. Irmão, não é. Outro diz isto é isto. Outro diz isto é isto. Isso são as palavras do irmão Brando, que estou aplicando agora para a vida a dois. Mas ele fez, mas ela fez, mas ele disse, mas ela disse. Esquece o que fez, esquece o que disse. Vocês têm que dar um jeito de continuar. Tem que haver acerto nisto. Tem que haver uma forma para isso. Não deixe, porque às vezes é o homem que deixa a mulher destruir o que Deus fez. E às vezes é a mulher que deixa o marido destruir. Sendo que a Bíblia diz, o que Deus fez, não desfaça. O que Deus juntou, não separe. Porque você tem a chance, a oportunidade de consertar. A menos que seja por um ângulo que Deus diz, não tem jeito. Aí você não pode ultrapassar. Não é? Aí você não pode ultrapassar. Até que você gostaria, mesmo que você queira. Mas se você tentar consertar, você piorará a situação, porque estará indo contra o que Deus já estabeleceu. Aí é diferente. É o que aconteceu com aquele casal. Os dois estavam em problema, tanto o marido quanto a mulher. E o irmão Brando disse, vão e se acertem. Vão para trás daquela cortina e se consertem. E se consertem. No entanto, para outro diz, não a toque, não a procure. Não pode mais ser sua. Vê? Então, se você tem chance, perdoe, conserte. Corra atrás daquilo que é seu. Porque algumas pessoas não podem sustentar a vitória. Mensagem do irmão Brando de 24/3, olha o tempo, 1957, quantos anos? Ele diz, então, isto leva o batismo do Espírito Santo a entrar naquele coração humano, ali para fazer a coisa correr certo. O amor de Deus, Deus é amor, e a menos que cada um desses dons esteja colocado certo no centro do amor, isto se tornará egoísta e indiferente, e se arrastará para fora, e se isolará, e atravessará, e confundirá, e agitará.
Se o lar estiver assim, olha, é complicado, tem que arrumar isso. Mas quando isto está ancorado, certo, dentro do meio do amor, isto seguirá por toda parte. Isto está certo. Isto é exatamente o que precisamos. A igreja está ansiosa por amor, irmão. Amém. A igreja. Seria bom também que os homens observassem que a mulher está ansiosa por amor. Do mesmo jeito, as esposas observassem que o homem está ansioso por amor. E não por uma próxima briga, e não pela próxima discussão, para ver qual dos dois tem razão. Não é? Aí ele ouviu e William Branham disse: mas você nunca se isolará e receberá qualquer coisa de Deus. Pronto, se você se isolar, você não recebe nada de Deus. Desistiu do casamento? Ok, então continue isolado. Ainda tem alguma esperança? Então procure romper a barreira do isolamento. Tem esperança que melhore? Então rompa a barreira do isolamento. Um psiquiatra, psicanalista, escritor alemão de nome Erich Fromm, certa vez ele disse: sentir-se completamente sozinho e isolado guia para a desintegração mental, exatamente como a fome física leva à morte. Bem duro isso, viu? Bem duro. Esse psicanalista, escritor alemão, é considerado um dos principais expoentes do movimento psicanalista do século XX, dono de uma carreira polêmica e controversa. Estudou principalmente a influência da sociedade e da cultura no indivíduo. Entre os seus livros, destacam-se livros como O Medo e a Liberdade e também A Arte de Amar. Ele disse: sentir-se completamente sozinho e isolado guia para a desintegração mental, exatamente como a fome física leva à morte. Vamos orar? E assim, meu Deus, concluímos esta parte, concluímos este culto, pedindo ao Senhor a ajuda necessária nesse tempo tão complicado que vivemos. Perdoe nossas faltas, nossos pecados, nossos deslizes, inspire os nossos desejos de acordo com a Tua Palavra e que possamos, enquanto estivermos na terra, estarmos sempre com a mente aberta para dar boas-vindas à Palavra e ao conselho do Senhor. Sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz, sabemos que a lei do Senhor é perfeita, sabemos que Tu estás aqui para fazer cumprir Tua lei, para nos levar ao cumprimento das Escrituras, para nos levar a compreender o que Tu queres, o que Tu desejas de cada um de nós. Ajuda os nossos lares, nossas famílias. Tu sabes o problema que cada um enfrenta. Muitos desses lares, ó Senhor, se isolaram a tal forma que caminhará cada um por um lado. E oramos nestas horas, Senhor, neste momento, por aqueles que têm o desejo de mudança, por aqueles que têm o desejo de voltar a ser como antes, ou de, no mínimo, ter um alívio dentro dos seus lares. Porém, o outro ser se isolou tanto que já está com uma mente deturpada, com uma mente corroída e corrompida, e já não encontra mais o caminho de volta para a sua própria mente normal. Então oramos por estes, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que passam por situações semelhantes, e que os jovens, nossos filhos, que pensam, que arquitetam deste passo, que eles possam estar conscientes do passo que estão dando, das dificuldades que enfrentarão e que colherão exatamente aquilo que estiverem plantando. E se estiverem plantando em desarmonia com a Tua Palavra, já devem estar conscientes que a colheita não será boa. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém. Deus os guarde, irmãos. Deus os abençoe. Até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir chegar com vida até lá. Deus os abençoe.